Você tá entendendo? A gente vê, né, tantas pessoas, né, com aquele questionamento, qual é o propósito de Deus para minha vida? Qual é o meu propósito na Terra? Você acredita que faz parte desse propósito, não do propósito individual, mas nós, como seres humanos, atingirmos mais e mais pessoas pela Sim. palavra? Sim. Isso já é o maior propósito que existe. Porque, Olha. gente, a partir do momento que eu comecei a conhecer, eu tenho... Eu não sei nem que palavra usar, é uma ansiedade para que as Fome. pessoas enxerguem, para que as pessoas enxerguem o que eu estou enxergando. Tem tanto que eu vou enxergar, mas, gente, enxerga um pouquinho do que eu estou enxergando, que vocês vão ver que é tão bom. Eu tenho... É Isso é lindo. desesperador isso. Mas é lindo. Eu falo, gente, Isso é e lindo. não é porque o mundo está acabando, porque esse preenchimento é tão maravilhoso que eu falo, como a pessoa não quer nem tentar, ela não quer nem tentar sentir isso, e não é porque eu sou maior, que aquilo vai ser bom para ela, não é para mim. Eu vou ler duas passagens da Bíblia. Uma que eu já ia ler e a outra que tem a ver com isso que eu estou acabando de ver aqui. Ai. A passagem, Jesus falou o seguinte, Mateus capítulo 24, verso 14. Tudo que ele falou de sinais da volta de Jesus, você citou o fim do mundo aí, Jesus fala assim, ainda não é o fim. Quer ver? Quando ele falou em Mateus capítulo 24, para quem está em casa, o capítulo 24 de Mateus é o pequeno apocalipse de Mateus. Os discípulos perguntaram, Senhor, quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua volta e do fim dos tempos? Aí Jesus começa a responder para eles assim, olha, cuidado que ninguém os engane. Pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras, rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Então, se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares. Mas tudo isso é o princípio das dores. Aí ele fala, e será pregado o evangelho do reino a todo mundo, como testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Então, a volta de Jesus acontecerá quando o mundo inteiro for advertido a esse respeito. Agora, com relação à sua experiência, eu vou te mostrar na Bíblia o que eu estou vendo aqui. Você está experimentando a coisa mais linda que eu espero que todo mundo experimente. Não estou falando só para fazer média com você, não. Porque você falou do olho brilhar e o seu está brilhando. Você está experimentando aquilo que a gente chama na Bíblia de primeiro amor. E quando eu digo primeiro amor, não é um primeiro amor banal. É aquele amor que enche mesmo a gente. E Jesus, quando advertiu no Apocalipse a igreja de Éfeso, ele advertiu a igreja de Éfeso justamente por perder esse sentimento que você está tendo aí. Ele fala assim para a igreja de Éfeso, ele fala assim, olha, contra você eu tenho apenas uma coisa, que pena, você abandonou o primeiro amor. Sabe, quando a gente ama Jesus, é uma coisa tão linda que não dá para explicar isso que você falou. Não dá, quem tá de fora fala que é fanatismo. Gente, não é. E é uma coisa que eu vou falar para você que tá em casa. Eu posso até olhar para a câmera aqui, né? Olha, isso que a Karina experimentou, que eu experimentei, que a gente experimenta todos os dias, ainda que eu seja o mais didático de todos os professores, ainda que a Karina pegue todo o conhecimento que ela tem de atuação, de teatro e use toda a linguagem que ela tem para explicar, é inexplicável. Sabe por quê? Porque isso que a gente experimentou aqui do encontro com Jesus é como o sabor de uma fruta exótica que você comeu pela primeira vez e se deliciou com ela. Aí você volta, quando você experimenta o sabor de uma coisa muito gostosa, a primeira vontade que você tem é qual? Nossa, eu queria tanto que alguém experimentasse, que alguém que eu amo. Você, por exemplo, vamos supor que você vai para uma viagem lá para Turquia e lá eles te dão um doce turco que você nunca viu no Brasil. A primeira coisa que você pensa é no seu esposo e no seu filho. Nossa, gente, eu queria que... Aí eu vou levar uma caixinha para eles experimentarem no Brasil. Meu filho é assim, a gente vê na criança. Às vezes eu não quero comer, meu filho. Mamãe, mas prova, mas é tão bom, mas tão prova, bom, mamãe. prova. Tá muito bom, mamãe. Exatamente. E por que você quer? Porque você quer que ele tenha a sensação que você tem. Daí a insistência. E em segundo lugar, aí tem um limite. Porque sensações emotivas ou degustativas, você não explica. Você testemunha. Então, por mais que o gosto seja delicioso, você não tem como desenhar, não tem aplicativo ainda que dá a sensação do gosto. Você vai falar assim, mas como é que é esse doce, mamãe? Ah, filho, assim, lembra um pouquinho laranja, mas não é laranja, é uma mistura de laranja com canela. Mas você tenta achar palavras, mas não as encontra. Aí, quando você se rende
a falta de vocabulário para descrever o que você está sentindo, você só fala o seguinte, quer saber? Tá aqui. Come. Você vai ver que é gostoso. O que você faz para ansiedade? Eu falo, tá aqui. Eu fico, o que você sugere para não sei o quê? Sugiro a Deus, sugiro Cristo. Exatamente. Eu tô sendo, às vezes, tão repetitiva. Gente, eu sou muito repetitiva nas redes sociais. Mas eu vejo a resposta para tudo. Para todos os meus questionamentos, para todas as minhas dores, para todas as minhas alegrias. Para tudo eu encontro em Jesus, encontro na Bíblia, encontro na palavra. E então, às vezes, cada dia eu quero falar de um assunto, mas eu acabo caindo sempre. Porque a boca fala do que o coração está cheio. E olha, e ser repetitiva, todo mundo que está nos assistindo cresceu ouvindo para beber Coca-Cola. E ninguém acha ruim e toma Coca-Cola até hoje. Que é coisa mais repetitiva do que propaganda de refrigerante. 50 anos, eu não sei quantos anos que tem, 100 anos que está aí, o mesmo slogan, a mesma marca, e todo mundo compra. Agora, Jesus, a gente coloca... Gente, a gente não está querendo enfiar goela abaixo de ninguém, não, mas é porque mudou tanto a nossa vida. Veja bem, o Evangelho, ele pega pessoas nas mais diferentes experiências. Tem uns que vêm da depressão, outros vêm do uso de drogas, o outro vem de um desentendimento familiar, outro vem até de uma carreira brilhante, com fama, com tudo. E olha, eu louvo a Deus por sua vida, Karina. E eu espero, em nome de Jesus, porque tem uma coisa muito bonita também que a gente pode fazer... Amigos fazendo amigos para Deus. Eu posso ler uma passagem que me chama muita atenção? Sim. Olha que bacana, gente. Por que a gente está usando tudo para poder levar vocês para Jesus? Olha o que acontece. Você vai entender. No Evangelho de João, quando fala que Jesus era o verbo que ele veio aqui, a Bíblia fala que o verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Aí Jesus, quando começou a pregar, interessante que ele não falou para as multidões. Ele procurou João Batista, que era um parente ali relativo. João Batista era filho de Isabel, que era parente de Maria, mãe de Jesus. Aí, quando João Batista vê Jesus e o batiza, o Evangelho de João, não João Batista, João o apóstolo, conta o seguinte. No dia seguinte, viu João Batista Jesus se aproximando. E ele disse, vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No dia seguinte, João estava ali novamente com 2 de seus discípulos. Quando viu Jesus passando, disse, vejam, é o Cordeiro de Deus. Ouvindo dizer isto, os 2 discípulos seguiram Jesus. Olha o esquema. Jesus vem, ele se revela primeiro para João Batista, que era primo, ou parente distante ali. João Batista testemunha ou evangeliza quem? 2 discípulos. Aí os discípulos vão atrás de Jesus. Um era André, o outro era João. Aí faz o seguinte, no dia seguinte, quando os discípulos estavam indo atrás de Jesus, né, fala assim, um deles era Simão, era André, irmão de Simão Pedro. Esse André foi até Simão e falou assim, Simão, achamos o Messias. Simão veio ver quem era o Messias. No dia seguinte, Jesus decidiu partir para a Galileia, quando encontrou Filipe e disse-lhe, segue-me. Filipe, como André e Simão Pedro, também era da cidade de Betsaida. Vocês estão percebendo que são pessoas sempre próximas? Sim. Jesus procurou João Batista, que era parente dele. João Batista levou 2 discípulos dele. Um dos discípulos falou com Pedro, que era irmão. Aí Pedro falou para o Filipe, que era da mesma cidade. Aí Filipe falou para Natanael, que também era da mesma região. Então, é um elo do bem. Então, muitas pessoas vão conhecer a Cristo pelo nosso testemunho, porque tenha certeza disso. A minha vida talvez é a única Bíblia que muita gente está lendo do lado de lá. Mas é maravilhoso esse testemunho. É lindo. Que você nunca perca, em nome de Jesus. Eu desejo isso para sua vida, Karina, sem demagogia. Eu aprendi muito uma coisa em Israel. Abençoar as pessoas. Isso volta para a gente. E eu, em nome de Jesus aqui, mais uma vez eu consagro a sua vida a Deus. Que Deus lhe dê porção dobrada, triplicada do Espírito Santo. E que você tenha, em nome de Jesus, é o que eu desejo para a sua vida, muitas pessoas te procurando e falando assim, a sua fala, o seu post, o seu podcast, sei lá o que você colocou, transformou minha vida. Inclusive colegas de profissão. Eu não sou profeta, nem filho de profeta, mas pode ter certeza que o que eu falei aqui foi do Espírito Santo de Deus para você. Amém, amém. E é isso que a gente deseja para todos que estão nos ouvindo também, né? Eu falo que a fé das pessoas me alegra tanto, eu fico tão feliz,
eu vibro, eu torço para que elas se realizem, para que elas conquistem mais, para que elas sintam mais, porque eu sei que isso vai impactando outras pessoas, como você falou, é um elo do bem. Então, o meu desejo é isso, é que, né, a palavra de Deus se multiplique, porque essa bênção é inexplicável. Exatamente. Né? E não pense que a gente fala isso porque a gente quer encher a paciência de vocês, não. justamente porque a gente ama. Eu poderia estar continuando falando sobre os assuntos que eu já falava, ganhando meu dinheiro da forma que eu sempre ganhei. Eu poderia. Por quê? Mas agora está fazendo isso para aparecer. Iria para a igreja só no domingo ou sábado e acabou. Para quê? Né? Eu sei que isso gera mais questionamento, as coisas que eu tenho postado, do que o que eu postava antes. Claro. Geram pessoas que vão contra. Os haters ficam mais agressivos. Ficam. Pessoas que achavam o máximo já se afastaram, porque falam, nossa, se ela está falando isso, então ela é contra outras coisas. Mesmo eu sem falar nada. Eu falando da minha vontade, do que eu vejo, do que eu enxergo, sem falar do oposto, as pessoas que se sentem de um outro lado ou pensam de forma diferente, já se sentem agredidas e vão se afastando. E tem uma coisa também, Karina, muito séria nisso aí. Teve um outro filme que eu assisti, Something About Us. Eu não sei como é que ficou o título dele em português, acho que Somos Todos Iguais. Se eu não me engano. Até na TV aberta já passou esse filme, é um filme evangélico. E tem uma história de uma mulher também que se converteu e tudo mais, e ela faz um trabalho maravilhoso, até ajudando os pobres ali e tal. E um senhor, um homeless, um sem-teto, que ela ajuda, começa a conversar com o marido. E ela fica muito doente de uma hora para outra. E o marido, assim, não entendia por que depois que ela aceitou o evangelho, ela era tão determinada em algumas coisas que o marido não entendia aquilo ali. Aí o homeless, que essa mulher ajudou, estava conversando com o marido dela. E a cena, o diálogo é justamente esse aqui. Você que tem a sua carreira artística vai entender isso aqui. O homeless vira para o marido dela e fala assim, a senhora Debbie é uma mulher especial. Aí o marido dela minha esposa é muito especial, mas ela está doente. E o homeless fala, sim, mas o senhor não entendeu o que eu falei. A sua esposa é uma mulher muito especial. O marido falou, sim, eu entendi, ela é especial. O homeless falou, não, o senhor ainda não entendeu. Ela é especial para Deus. Ele falou, sim, e daí? O problema é que quando você é especial para Deus, passa a ser importante para Satanás. Então, a gente está num grande conflito cósmico entre as forças do bem e do mal. Não é para criar pânico e medo, porque mais são os que estão conosco do que os que estão contra nós. Mas você sabe, ter a ciência, você entrou num grande conflito, e essa é a dinâmica do grande conflito. Se eu sofrer demais, eu não suporto, mas se eu sofrer de menos, eu não sei qual mal é o mal e não desejo me livrar dele. Mas essa empolgação que nós temos, você, eu, aliás, a palavra entusiasmo significa Deus dentro, é semelhante. Lembra quando teve aquele tsunami na Ásia, que uma garotinha, não sei quantos estão em casa que se lembram dessa história, uma garotinha salvou um monte de gente, porque ela estava na praia quando o mar recuou metros e mais metros para dentro. Recuou o mar. E na hora, todo mundo começou a achar bonito, porque o mar recuou e começou a aparecer conchas, estrelas do mar, coisas que normalmente você não vê à beira, porque o mar recuou demais, de uma hora para outra. E as pessoas começaram a correr para ver aquilo ali, e ela lembrou da aula que ela teve com a professora de ciências, que mostrou que toda vez que um tsunami vai vir, o mar recua. Essa menina tinha 8 anos, se eu não me engano. E ela, pode depois dar um Google, aí vocês vão encontrar essa história. E quando ela lembrou daquilo, ela entrou em pânico e começou a gritar para o pai e para todo mundo para correr da praia. Ela gritou como uma desesperada. Muita gente pensou que a menina estava esquizofrênica ou descompensada. Mas eu recebi muita mensagem, o que estava acontecendo comigo, se eu estava enlouquecendo, exatamente. Se eu estava passando por alguma dificuldade. É isso. Exatamente, por que aquela menina gritou? Pessoas próximas mandando mensagem, Karine, está acontecendo alguma coisa? Você está louca, tô louca de amor por Jesus. Eu nunca estive tão bem. Exatamente, aquela menina gritou e parecia uma louca, porque os demais não estavam entendendo o que estava acontecendo. Sim. E ela ficaria com a crise de consciência tremenda se ela visse e não fizesse nada. Então, meus queridos, é mais ou menos aquele mito da caverna de Platão. Não porque nós somos melhores, especiais, mas é porque Jesus nos mostrou a vida fora da caverna de Platão, ou mostrou pelo Apocalipse, pelas profecias, um tsunami está vindo. Ai de nós se não falarmos. É como Hudson Taylor, ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Então não fiquem chateados, não. Isso aqui apenas é excesso de Jesus. E não dá para a gente explicar, não. A gente pode apenas convidar. Experimente você também. E eu tenho certeza
que você vai receber nas redes sociais muita gente que talvez vai falar assim, olha, vocês falaram, mexeu comigo, eu estou procurando a palavra de Deus. Eu tenho certeza que Deus, nesse momento, poderá estar tocando na vida de alguém, seja no Brasil ou no exterior, que está assistindo isso aqui e está sentindo uma coisa, um formigamento do outro lado aí. E eu sei que vem resistência. Sabe o que vem resistência? Sabe quando você faz um transplante de fígado, de rim, qualquer coisa, e você tem que tomar remédio porque o organismo entende como um corpo estranho e rejeitar? O evangelho é a mesma coisa. Ele entra como um novo órgão para salvar a sua vida, mas corre o risco de rejeição. É normal, mas se entregue a Jesus e ele vai fazer uma transformação em sua vida também. Aleluia! Tenho uma pergunta sobre o que você falou. O que eu ia falar, gente? Até fugiu, fiquei tão... Não, lembrei. A gente estava lá atrás, olha, falando das festas, né? Da Páscoa, do Pêssego, da festa das cabanas. Você até perguntou da Igreja Católica mudar algumas coisas. Não, mas eu lembrei, né, questão de quais as festas que hoje a gente comemora que tem embasamento bíblico, que é reconhecido por a Páscoa, o Natal, como é visto perante né, a história bíblica. Como você enxerga a questão do Halloween, do Carnaval? Então, a própria Páscoa hoje, né? Com coelho e tudo mais. Isso. Então vamos por etapas. Em primeiro lugar, existe uma certa cultura teológica popular que a cruz inaugurou o tempo da graça. Então, se eu colocasse mais ou menos aqui a Bíblia como se fosse a cruz, da cruz para frente é Novo Testamento, é a graça. Da cruz para trás é a lei. Sim. E muitas pessoas até, como a gente começou a conversa lá atrás, falam assim, eu não preciso de lei, porque agora eu vivo no tempo da graça, Deus é amor, né? Vivo no tempo da graça. Eu discordo disso por algumas razões. Em primeiro lugar, como Moisés foi salvo? Se você falar que Moisés foi salvo pela lei... Pela fé, ele foi. Exatamente, porque lá você foi em Hebreus capítulo 11, a galeria dos heróis da fé, e todos foram salvos pela fé. Sim. Então Moisés não foi salvo pela lei. Porque se Moisés fosse salvo pela lei, a lei poderia salvar, não precisava Jesus vir morrer na cruz do Calvário. Sim. O fato da lei não poder salvar ordenou que Cristo viesse. Então Moisés, Abraão, Isaac, Jacó, Daniel, os companheiros de Daniel, Elias, nenhum dos grandes santos e mulheres também santas do Antigo Testamento, eu poderia falar de Ruth, Noemi, Esther e outras mais, nenhum desses foi salvo pela lei. Eles foram salvos pela graça mediante a fé. Então já começa a ter um problema aqui. Se os do Antigo Testamento foram salvos pela graça mediante a fé e os do Novo Testamento são igualmente salvos pela graça mediante a fé, onde está esse negócio de tempo da lei e tempo da graça? Segunda pergunta, se os que viveram na dispensação do Antigo Testamento foram salvos pela graça mediante a fé, por que aqui Deus pediu para guardarem os mandamentos e aqui Deus isenta de guardar os 10 mandamentos? Não faz sentido isso, parece que Deus mudou de opinião gratuitamente. Outra coisa que a gente tem que tomar o cuidado. Às vezes, para justificar essa era da graça, nós temos a tendência a pejorar as leis do Antigo Testamento, a lei de sacrifício. Leemos os textos de Paulo numa conotação que eu acho que Paulo não quis dar, quando fala dos cordeiros e tudo mais, fala o seguinte, aquela lei era má, aquela lei... Gente, a lei de Moisés, você está sendo da lei de Moisés, aquela lei dos cordeiros e de tudo mais, foi Deus que deu, não foi de autoria de Moisés. Então o que eu tenho que separar é o seguinte, existe a lei moral de Deus, os 10 mandamentos, e a lei cerimonial igualmente de Deus. Os 10 mandamentos mostram o meu pecado, mas a lei cerimonial mostra a solução para o meu pecado, porque ela mostra o cordeiro morto. Então a única diferença, e eu estou entrando no tema das festas, do cristão que vive pós-cruz e do servo de Deus que vivia antes da cruz é a seguinte, os hebreus sacrificavam cordeiros no santuário como uma cerimônia para significar o Messias que haveria de vir. Sim. E nós, com a Santa Ceia, com o batismo, nós participamos de uma cerimônia para representar o Messias que veio e voltará. Sim. Então, ou seja, eu participo da Santa Ceia, que é uma cerimônia, uma lei cerimonial. Santa Ceia é uma lei cerimonial. Eu participo da Santa Ceia, dessa lei cerimonial, com o mesmo espírito que Abraão fazia um sacrifício de um cordeiro. A única diferença é o vértice.
Abraão matava o cordeiro para mostrar a Isaac o Messias que haveria de vir. Eu tomo a Santa Ceia para mostrar às pessoas o Messias que já veio e voltará. Por isso que ele falou, participem desse... Toda vez que comerdes do pão, beberdes do cálice, anunciai a volta do Senhor, até que a morte do Senhor, até que ele venha. Só isto. Então é apenas uma questão de vértice. A partir disto, por isso que nós hoje não sacrificamos mais cordeiros e não temos aquelas festas judaicas que foram dadas no Antigo Testamento. Nós temos outras cerimônias, o batismo, a Santa Ceia, tá certo? Agora vamos colocar no calendário. Que festas nós poderíamos participar ou não? Vamos pensar na Páscoa. Embora a Páscoa, pelo menos aqui no hemisfério ocidental, ela não é na mesma data da Páscoa judaica, que a Páscoa judaica é no dia 14 para 15 de Abib ou Nissan, que seria mais ou menos março ou abril, cada ano cairia no jeito. A nossa Páscoa acaba ficando no segundo domingo do equinócio primaveril do hemisfério norte, que cai sempre todo domingo, Bom, a Bíblia não me manda guardar a Páscoa no Novo Testamento. Cristo é a minha Páscoa. Mas a Bíblia não me proíbe de usar uma festa popular para aproveitar e chamar a atenção do Cristo. Então, já que na Páscoa as pessoas estão, ainda que comprem ovos e coelho, celebrando algo, de certa forma, aqui e acolá, sai a ideia da ressurreição de Jesus, então por que eu não fazer do coco uma cocada? Assim como a gente faz com novela. Já que o povo assiste novela, e se eu não colocar novela bíblica, eles vão assistir a novela da outra, cheia de coisa que não presta, ainda que a novela bíblica não seja perfeita, você mesmo apontou um detalhe aí muito interessante, a questão do beijo e tudo mais, mas convenhamos, se eu não colocar a novela bíblica, eles vão assistir outra coisa. Então, vamos pelo menos com a novela bíblica ali, para poder atrair eles para a Bíblia, vamos aproveitar, como os valdenses, que chegavam assim e sabiam que era proibido de pregar a Bíblia, eles chegavam para as pessoas e falavam o seguinte, olha, eu sou comerciante. Você é comerciante? Eu tenho uma pérola de grande valor para mostrar. O senhor quer ver? Quero, vou trazer à noite. À noite ele trazia a Bíblia. Entendeu? Aproveitava. Aproveitava. Então, já que na Páscoa as pessoas estão falando pelo menos um pouquinho da ressurreição, vou apontar, olha, vocês estão falando de coelho, de ovo, vou falar qual que é o verdadeiro sentido da Páscoa. Vou contar para vocês como é que a Páscoa começou. O povo de Israel saiu assim, e o mesmo Deus que os livrou do Egito nos livra do pecado, porque Cristo é a nossa Páscoa. Jesus morreu numa festa de Páscoa. E o que significa a morte de Jesus? Então aproveito que a população está pelo menos um pouco voltada para isso e prego o evangelho. A mesma coisa o Natal. Mas daí eu não poderia ter coelho, poderia... Seria melhor não ter coelho nem nada, por quê? Porque aí eu estou substituindo Jesus por uma coisa fica pagã. Meio... Aí eu estou misturando alhos com bugalhos. A mesma coisa o Natal. De onde surgiu esse negócio de coelho também na Páscoa? Coelho, ovo, há várias hipóteses, mas o certo é que vem de uma tradição pagã oriental que se perdeu, que é alguma religação do coelho com a fertilidade, com os cultos da fertilidade. O Natal já é mais fácil da gente pegar a origem dele. O Natal, 25 de dezembro, é o dia do aniversário de Tamuz. Então é o solstício de inverno. Agora, alguém pode me fazer uma pergunta do outro lado. Mas peraí, Rodrigo. Peraí. Você acabou de falar de guarda do sábado. Agora eu já estou preocupada com a Páscoa. Como eu vou fazer com meu filho, com o coelhinho? Domingo. E olha que ele é novo, hein? Imagina se ele tivesse 10 anos vivendo com o coelho lá. Talvez, assim, o que eu vou falar aqui não é receita de bolo. Tá certo? Não é doutrina. Vou dar uma sugestão. Você ainda não é pai, né? Não sou pai. Mas tem sobrinhos. Se tivesse, como que você faria? Uma sugestão que eu poderia dar. Vou dar N sugestões. Algumas até paradoxais em relação às outras. Uma delas, por exemplo. Filhinho, tá vendo esse ovinho de chocolate que eu tô te dando? Às vezes, para evitar problema na escola, que ele vai ganhar da professora e tudo mais, uma hipótese, pode dizer assim, filho, tá vendo o ovinho de Páscoa que você tá ganhando? Você vai comer o chocolate aqui. Eu vou comer com você. Mas eu posso te contar uma coisa? O quê? Sabia que isso aqui não tem nada a ver com Jesus? Não. Isso aqui é apenas um chocolate que eu tô te dando porque todo mundo tá ganhando ovo de Páscoa. Mas esse ovo não é de Páscoa. Não é não. Vamos comer o ovo junto que eu vou te contar a verdadeira história da Páscoa. Eu suponho, não sou pai, mas é uma hipótese, você está ensinando para ele a verdade separada do erro sem causar um trauma desnecessário. Agora vamos pensar o contrário. Não vou dar ovo de Páscoa. Aqui em casa não se come Páscoa.
Aí ele chega na escola, todo mundo ganhando o ovinho da professora, ele não pode. Você tá entendendo? Ele não pode. Um dia ele vai ficar com raiva e falar o seguinte, quer saber, eu quero sair dessa igreja que só me proibiu de ter relações sociais. Eu sei que não é uma receita de bolo, como eu falei, e as regras não são tão claras quando falo com seres humanos, porque haverá situações também que você vai ter que prepará-lo para ser diferente. Para ser diferente. Mas aqui, para prepará-lo para ser diferente amanhã, será que Jesus ficaria ofendido de eu comprar um ovo? Você está entendendo? E comer o ovo com ele, falar, filhinho, tá gostando? Não, que delícia. Pois é, agora que interessante, filhinho. Eles chamam isso aqui de ovo de Páscoa. Mas isso aqui não é de Páscoa. Coelho bota ovo? É, mãe, coelho não bota ovo, não. Pois é. Você quer saber de onde surgiu isso aqui? Isso aqui tudo foi uma forma de desfazer a verdadeira história da Páscoa. Quer que a mamãe te conte a verdadeira história da Páscoa? Não tem nada a ver com ovo. Então vamos comer o chocolate, que eu vou te contar. Ele vai associar agora o chocolate que ele comeu ao momento agradável com a mãe, em que a mãe aproveitou para desfazer um mito na cabeça dele. Às vezes é melhor do que falar, não pode, não vai comer, acabou. Igual algumas religiões que depois a pessoa espana, tá certo? Vamos falar do Natal. A mesma coisa. O Natal tá lá, todo mundo ganha presente, Papai Noel, aquela coisa toda, né? Filhinho, as pessoas... Você sabe que Jesus não nasceu em dezembro, né? Mas a gente não sabe que dia Jesus nasceu. Eu deduzo que pode ter sido pelo mês de outubro. Depois eu explico por que a gente chega a essa conclusão. Mas a gente não tem uma coisa para bater o martelo. Mas dezembro com certeza não foi, por várias razões. Mas, filhinho, Jesus não nasceu em dezembro. Mas como a gente não sabe o dia exato que Jesus nasceu e todo mundo colocou simbolicamente o Natal, o nascimento de Jesus nesse dia, então vamos fazer uma coisa. Vamos mostrar para o mundo qual que é a verdadeira forma de agradar a Jesus? Mamãe, como? Olha, você já viu que no Natal todas as crianças ganham um presente? Mamãe, eu também vou ganhar, né? Vai, porque todas as crianças vão ganhar e você é um bom menino, por que eu vou te impedir de ganhar presente no Natal? Só que nós vamos dedicar um presente para Jesus e não para Papai Noel. E como é que eu dedico, mamãe? Todo presente que você ganhar, você vai ter que escolher um dos seus brinquedos para a gente levar para uma criança pobre que mora aqui perto. Você que vai escolher. Eu já sugeri isso para